Olá pessoal, vamos falar sobre o céu da semana de 6 a 12 de dezembro, semana aí marcada com as consequências do pós-eclipse, né? Estamos aí numa quinzena de período de eclipse que tivemos na segunda-feira passada, dia 30 de novembro, e o próximo dia 14 de dezembro, o último em Gêmeos pelos 8 graus e o próximo em Sagitário aos 23 graus deste signo. O que tivemos em Gêmeos, nós percebemos algumas questões aí no coletivo, uns assuntos impactando o mundo, né? Nós tivemos aí a questão associada à mudança de faixa das questões da pandemia, especialmente aqui em São Paulo, pelo menos, alguns lugares do Brasil afora alternando, né? No caso aqui em São Paulo, o governador comunicou a alternância de restrição justamente no dia 30, no dia do eclipse. Então nós tivemos questões que envolvam aí os temas do comércio, né? As limitações associadas aos lugares que estão aí nessa efervescência do Natal, precisando readequar. Então todo um procedimento diretamente ligado aos ambientes comerciais, que também tem relação com o signo de Gêmeos, e quando acontece um eclipse ali na segunda-feira, a gente percebeu essas sinalizações. Notamos também na mídia, na imprensa, alguns impactos. Teve a revelação da Fátima Bernardes, que comunicou o diagnóstico de um tumor inicial, de um câncer inicial no útero, né? Tivemos a Globo com o lançamento dos Cercados, que foi um documentário elaborado no período ápice ali da pandemia, associando os bastidores dos jornalistas diante do negacionismo da pandemia e até diante das situações mais efervescentes ali dos momentos pandêmicos do meio do ano até o segundo semestre. Então, essas curiosidades que vieram à tona, muito atrelado ao próprio jornalismo, uma evidência, a questões que vêm se revelando, como o da própria Fátima Bernardes, como do pseudo-humorista acusado de assédio ou manifestando aí acusações direcionadas a ele através de outras mulheres. Então aí questões em pauta muito efervescente em função do eclipse lunar em Gêmeos. A situação ali do Grosjean, o piloto francês que saiu das chamas ali na corrida de Fórmula 1 do Bahrein, né? Curiosamente, o Grosjean, ele nasceu no dia 17 de abril de 1986, sondando ali pelo menos a data dele, foi dias depois de um eclipse e antecedendo um outro eclipse, depois de um solar e antes de um lunar. E aí num dia de eclipse, numa véspera de eclipse, o que acontece? Justamente ele tem um acidente, mas ele sai das chamas, felizmente sã e salvo, já recuperado, apenas com as questões ali das mãos que a gente observou. Para quem acompanha ou viu o noticiário da Fórmula 1, essa questão do Grosjean saindo aí de uma situação acidental bem na véspera de eclipse, logo ele que nasceu perto de um. Então são sinalizações também que quem nasce no eclipse podendo ter algum tipo de impacto, transição, né? E essas questões de mídia, leis, o comércio restrito, né? Os ambientes do jornalismo entrando em pauta com os bastidores ali do documentário da Globo, a Fátima Bernardes com a notícia, o tal humorista sendo acusado. Então, uma coisa bastante atrelado ao signo de Gêmeos, onde aconteceu o eclipse, né? A pandemia tendo um pouco mais de expansão em relação a casos, a notícia de casos e também de aumento de mortes. Quando acontece um eclipse lunar, ele é em uma lua cheia,
Então, aquela lembrança de que tudo que ocorre numa lua cheia já se torna um tanto evidente. Então, quando é num eclipse lunar, né? Todo eclipse lunar ele é numa lua cheia mais exata. Então, o que estava oculto vem com mais intensidade, e também vimos essa intensidade nos locais públicos, nos hospitais, ganhando mais movimento, enchendo mais as situações associadas à pandemia também. Então notamos essa questão marcante no período de eclipse lunar em Gêmeos que passou, e antecedendo o de Sagitário, as questões associadas a turismo, fronteiras, leis, a direção dos temas estudantis, e na nossa vida esses temas de alguma maneira que envolvam comunicação, informação, troca, o planejar viagens, o que fazer em relação a determinados conhecimentos, a determinadas burocracias, são um pouco mais evidentes nesse momento quinzenal, digamos assim. Então a gente vem num tempo que algumas coisas tendem a vir à tona, né? Que é uma condição muito comum em períodos de eclipse, antecedendo ou sucedendo, né? O tempo mensal de um eclipse. Então a gente vem dois seguidos, um lunar que foi segunda-feira passada no dia 30 e o próximo dia 14, que é o eclipse solar. Ainda esse período mensal, dezembro, é sinalizado por situações, revelações, questões que venham à tona num contexto de temas de vida e de assuntos coletivos também. O próprio Congresso brasileiro, a gente vê aí esse remanejamento de reeleição ser prorrogada, ser remanejada para poder reeleger o presidente do Senado ou da Câmara, né? Todo um somebody love, digamos assim, para que as coisas procedam ainda com o mesmo presidente, um novo mandato, etc. e tal, né? Sagitário, no mapa do Brasil, é a casa 11. O próximo eclipse acontecerá lá. Então, não à toa, a gente também vê essas questões sendo tratadas em pauta, remanejadas justamente no dezembro, fim do ano. Então, todo esse período aí também associado a esse tema do Congresso sendo mexido ou sendo readequado para a questão dos poderes, né? Também a questão das vacinas, essa situação de um boom das vacinas, a gente vê o contexto do planeta Júpiter se aproximar ainda mais da conjunção com Saturno, e a exatidão acontecerá em Aquário. Quando acontece essa conjunção, nós temos um impacto para questões de grupos, para um coletivo, né? E Júpiter ele é um planeta que envolve o contexto do conhecimento, de algo que foi elaborado e que seja colocado para um coletivo. Então a conjunção Júpiter-Saturno tem uma perspectiva dessa situação associada a um grupo, a uma causa, a um expandir conhecimentos, a um expandir um benefício, a própria questão de algo atrelado à cura, num sentido geral, né? Então, um sinalizador dessa questão da vacina já ganhando uma ênfase de maneira mais intensa também, até pela condição de algo ser estabelecido a partir de um momento de conjunção Júpiter-Saturno. É como se estabelecesse algum tipo de lei, regra, conduta, né? Um fator que, de certa forma, é atribuído a um padrão associado a Saturno, e a Júpiter associado a algum tipo de expansão que envolva um coletivo, que é o sinalizador da conjunção Júpiter-Saturno em Aquário, que chegará no dia 21. Quando o Júpiter e o Saturno se aproximam disso, é como uma espécie de direcionamento dessa questão, que se dará mais ao final do ano também. Então já notamos essa sinalização, até em complemento a outra situação astrológica, que são a dos eclipses, no sentido da propagação atrelado a algo de coletivo, de algo expansivo, mundano, né? Nessa condição também. Aliás, dentro desse contexto de saúde, é uma semana de lua minguante em Virgem. A lua minguante é aquela fase lunar de concluir questões, né? A lua minguante acontece exatamente no dia 7 de dezembro, na segunda-feira,
Toda lua minguante tem um fator do que envolve uma finalização, uma conclusão, um definir situação de algo que vinha pendente a uma espécie de fim de ciclo lunar, né? E também, como acontece em Virgem, envolve o contexto do que é mais preciso, do que é mais detalhado, o que envolve o próprio contexto de saúde. Então, toda uma questão associada a cuidados essenciais, saúde, questão comercial, questão administrativa, né? Num contexto coletivo, será muito notado nessa semana de lua minguante. Como a exatidão dela é em Virgem, é muito o fator do que é essencial, né? Do que é prático, do que é útil para nós num contexto de vida e também coletivo. Então a gente vê aí toda uma questão associada à saúde sendo tratada, sendo direcionada em pauta. Muito provavelmente as questões de pandemia possam ser ajustadas nesse contexto de como proceder com as questões, dos profissionais da saúde também, das situações atreladas ao próprio atendimento, né? E no nosso contexto de vida é a questão do só quero saber do que pode dar certo, associado ao Go Back dos Titãs, né? Aquela música saudosa dos anos 80. O que é essencial, o que é útil, o que é prático para não perdermos tempo com supérfluos ou com coisas sem tanta importância. Lua em Virgem é muito isso, o que é funcional, o que é útil, o que é necessário nesse tempo de lua minguante para alguma conclusão, para alguma finalização também, diante de coisas atreladas à nossa rotina, ao nosso contexto de vida e ao que é necessário. Começa a semana já desde domingo com um bom aspecto de Vênus com Netuno, algo que já tínhamos abordado no céu da semana passada. Favorece inspiração, criatividade, percepção com um pouco mais de nitidez das relações e de como a gente pode lidar com quem nós temos maior vínculo também, tanto vínculo afetivo como presença de convívio num sentido social. Bom aspecto Vênus-Netuno nos primeiros dias, aí que já vem desde domingo, dia 6 e até o dia 7, facilita um pouco o que alguém quer dizer, o que alguém está sentindo. Agora, acho um tanto a percepção, né? Eu noto em Netuno, quando há aspectos com esse planeta, uma possibilidade de melhor percepção ou mais dificuldade da percepção. Não tem um bom aspecto com Netuno que deve indicar um fluxo melhor de entender o que a pessoa está sentindo, o que ela quer dizer, o que ela quer colocar. Então tem essa situação. Possibilitar aí também de momentos mais românticos, de uma afetuosidade, favorece bons momentos afetivos na vida dois, planejamento de algo romântico, de uma condição de perceber melhor o que a pessoa sente, né? Sem tantos dramas e choradeiras. Então, uma condição aí positiva para love affair, digamos assim, né? Partilhar aquela música, aqueles instantes mais afetuosos que de repente a gente pode ter deixado de lado aí na correria e podermos resgatar também, além de gostos, criatividade, aproveitar aquela top list, top 10 do ano do nosso Spotify para uma inspiração, para momentos mais culturais ao longo da semana também, lives criativas, até de espiritualidade. Então, vale esse período de aproveitar o bom aspecto Vênus com Netuno. Ao longo da semana, Vênus tem bom aspecto com Plutão também, o que ajuda a não aprofundar situações. Esse bom aspecto Vênus com Plutão é na quinta-feira, que ao longo do meio da semana a gente também pode desfrutar como percepções de sentimentos, positivo para quem lida com terapia, com o lado de autoconhecimento, de um aprofundar assuntos nos nossos relacionamentos. O bom aspecto de Vênus com Netuno também dá essa possibilidade de melhor fluxo das emoções, de melhor entendimento com quem a gente se relaciona. Com Plutão também, isso pode ser positivo no nosso tratar assuntos mais íntimos e de tabus, né? De até superar alguns preconceitos, o aprofundar
os sentimentos na tratativa com algumas pessoas, com quem a gente se relaciona. Então são essas indicações também que um bom aspecto de Vênus-Plutão e os bons aspectos de Vênus que vem nessa semana indicam para que a gente possa vivenciar. Outra questão são as parcerias, são as relações que envolvam vínculos num contexto social, ou formalidades, ou de trabalho, que também são indicativos para melhores consensos quando há bons aspectos de Vênus. Então isso tem um fator aí ao longo da semana que a gente venha a perceber também nesses momentos de bons aspectos venusianos. Quem faz aspectos marcantes na semana também é o Sol. Quarta-feira, uma quadratura com Netuno, né? Toda quadratura Sol-Netuno cria um desafio na percepção de questões. Atenção aí para que não haja certas ilusões, certos desafios de percebermos assuntos diante do contexto rotineiro do dia a dia, a gente não empolgar demais com alguma situação, a gente não desgastar energia demais com pessoas negativas ou com um contexto negacionista, um certo fanatismo. Então, tudo da nossa parte também, para que a gente não saia um tanto da casinha no contexto de assuntos, né? Não entrar muito em cismas, em fantasias, né? Então, até na astrologia, essa coisa de certos folclores astrológicos, né? Tipo, regente do ano, essas fantasias de loira do banheiro, né? Coisas de certa maneira que a gente fica um tanto pilhado sem motivo e sem entender por quê, né? E isso num contexto do nosso dia a dia, no contexto de algumas ilusões ou de certas fantasias que alguém coloca, não, uns assuntos meio nada a ver. A gente não perder muito tempo. Só o aspecto tenso com Netuno, quadratura Sol-Netuno, é cuidado para não dispersarmos com bobagens. Isso é muito importante. Atenção para não sairmos da nossa realidade com bobagens, com fantasias, com cismas, né? Nossa, será que aquilo que a pessoa falou é verdade mesmo? Calma, vamos checar, vamos refletir, uma meditação é positivo, uma pausa, escutar um som para sair da tensão, né? Então vale esse cuidado para não dispersarmos com o que não tem a ver. Isso é essencial nesse tempo de Sol quadrado Netuno. A não perdermos o foco, não dispersarmos de assuntos que a gente precisa se dedicar com supérfluos, com certas fantasias, com coisas que não tenham a ver e que tirem a gente de uma concentração daquilo que é útil no que a gente precisa tratar ao longo da semana também. Já ao final da semana, temos o bom aspecto do Sol com Marte no dia 11, um trígono Sol-Marte. Esse sim, ele é positivo para iniciativas, decisões, né? Uma atenção apenas com impulso, ansiedade. Porém, ele tem um fator positivo porque o Sol está em Sagitário e Marte está em Áries, 2 signos de fogo e 2 planetas que regem signos de fogo. Então é positivo para uma diretriz, para uma atitude um pouco mais certeira, um contexto aí de tomada de decisão com melhor foco, aproveitando uma intuição, né? Sol, bom aspecto com Marte, favorece uma motivação. É positivo para o cuidado com o corpo, uma atividade física, né? Desde que direcionada, desde que com cuidado, com as devidas restrições, saindo de certas muvucas, um caminhar mais longo, né? Uma atividade para o corpo aí que a gente possa retomar. Então, a partir do meio da semana, a exatidão ela é mais na sexta-feira, mas já no meio da semana a gente percebe o bom aspecto Sol com Marte, positivo também para um cuidado conosco, com a nossa individualidade, com uma tomada de decisão que seja produtiva em relação a algum projeto que tem a ver com a gente, né? Com a nossa marca. Isso para trabalho é positivo num contexto de criar algo que tem a ver com nós, com a nossa individualidade, com aquilo que de repente a gente quer projetar de médio a longo prazo, mas a gente já sinalizar que opa, eu consigo fazer, então dá para seguir adiante, né? Então, o bom aspecto Sol-Marte ele tem fator positivo com essa condição
da gente notar um potencial que a gente consegue criar, ter a tomada de decisão, né? Uma iniciativa, algo a ver com a gente, com a nossa individualidade. Então tem essa menção aí também, um fator associado ao que a gente possa tomar iniciativa em relação a um benefício para nós, uma produtividade, algo de propagar um conhecimento, né? Então dá indicativo muito favorável para alguma ação que envolva projeto ou também a conclusão de algo, num sentido geral de ideais e de produtividade. O aspecto Sol-Marte é positivo para pensarmos mais em nós e também para quem é muito dedicado a outras pessoas, a causas coletivas, eu acho que está fazendo demais por pessoas, começar a olhar mais para si próprio, né? Não ficar um tanto se martirizando por eu não vou continuar mais a te ajudar ou a fazer por alguém. Tem que fazer mesmo, já fez muito. Tem gente que já faz demais pelos outros. De repente, o ano todo a gente se dedicou demais a algum assunto para outra pessoa, para um grupo, para a causa coletiva. Agora a gente começa a olhar mais para a gente, tomar alguma decisão que envolva o individual, um cuidar mais de si. Isso é essencial e muito positivo nesse tempo de aspecto Sol-Marte. Pessoal, este é o Céu da Semana, de 6 a 12 de dezembro. Quero agradecer mais uma vez a atenção de todos vocês no IGTV, também no YouTube, as mensagens das perguntas, pergunte com moderação também no nosso Stories do IGTV. Agradeço aí a atenção, desejo uma ótima semana a todos, um abraço,